compartilhado o meu áudio, acabei de compartilhar a tela. Como eu fechei tudo para não ficar devagar a minha internet, porque por melhor que seja a internet, a gente tem um delay, então vocês vão me ver olhando aqui para a tela do telefone, que eu estou só com o WhatsApp com a Jana, porque qualquer coisa, Jana, eu não estou no chat aqui, não está fácil para mim, porque a tela está estendida, você me escreve se sumir meu som, dá aqueles atrasos, enfim. Então, o Dia Mundial da Voz, ele nasceu no Brasil em 1999 e depois virou uma iniciativa mundial. E no começo, ele estava voltado muito para as campanhas em relação ao câncer de laringe, né? Então, depois, esse dia ele foi sendo trabalhado mais dentro da atenção básica, da saúde vocal como um todo, em alguns anos, alguns temas específicos, presbifonia, disfonias infantis, mas sempre com enfoque de orientação, de trazer a consciência à população da importância da voz, dos cuidados com a voz e do reconhecimento de sinais precoces para que a gente tenha a melhor condição de restabelecimento. Então, a Jana me encomendou uma aula de alterações vocais. Eu separei uma aula que eu costumo dar na graduação aqui na Santa Casa. Eu sei que vocês aqui, a gente deve ter aluno do 1º ao 4º ano, então para os alunos que já tiveram aula com as professoras Joelma, com a professora Annelise, vocês vão só rever de novo, mas é sempre bom lembrar. E para os que não tiveram, espero que vocês saiam com vontade de conhecer esses pacientes e poder fazer o melhor para eles também. Então, primeiro quero agradecer o convite, né? Eu descobri que eu não tenho uma foto sozinha com as duas, e Joelma, a gente precisa tirar uma foto também, porque a gente só tem uma foto em restaurante, aqui era em evento, então agradecer o convite, não tenho que a Jana me peça que eu diga não, mesmo numa semana a gente continua trabalhando muito, vocês podem imaginar como as suas professoras estão trabalhando, aqui não está diferente, e, na verdade, não é por conta do trabalho, é pela preocupação de oferecer algo de qualidade para vocês, de parar de ter um tempo de organizar isso para vocês com carinho, né? Então, quero agradecer a confiança, o convite, mas é papo de amigo, então vocês podem deixar a opinião sincera, feedback verdadeiro para que a gente possa melhorar nas próximas. E é um prazer ter a Ana agora na pós-graduação da Santa Casa, e ter ela por perto para que ela possa mostrar aí consciência, né? Todo o trabalho bacana que ela já desenvolve junto com vocês e na parte clínica dela. Então, bem-vinda e vai ser muito bom esses próximos 2 anos juntos no mestrado da Santa Casa. Bom, o foco é voz, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre as características vocais principais que a gente tem nos quadros em câncer de cabeça e pescoço. Importante lembrar que a nossa atuação ela começa já antes do tratamento. Aqui estou colocando pré-operatório porque, na verdade, as escolas médicas têm os serviços de cirurgia que acabam optando mais por esse tipo de tratamento. Mas a gente tem possibilidades de tratamento não invasivos, né? Com cortes, vamos dizer, porque acaba sendo, né, uma rádio, uma químio, não são invasivos com corte, mas acabam também trazendo grandes impactos, né? Então, a gente tem tratamentos conservadores, oncológicos, só radioterapia, quimioterapia, ou esses tratamentos adjuvantes, eles complementando tratamentos cirúrgicos, ou só tratamentos cirúrgicos, vai depender do estadiamento desse tumor, né? O quanto ele está crescido, o quanto ele está invadindo outras estruturas, para que esse tratamento seja mais conservador, ou ele precise de mais complementos, ou ele seja só um tratamento que vai controlar a doença, que não vai buscar uma remissão total desse quadro. Então, a gente atua o tempo todo junto com a equipe multiprofissional e é muito importante que a gente identifique os padrões de comunicação antes do tratamento, porque eles vão sofrer interferências durante e, às vezes, como a gente já vai ter limites numa reabilitação no pós-tratamento, a gente pode ficar, né, com uma expectativa, ou paciente, ou familiar, ou cuidador, de conseguir algo melhor e melhor e melhor, quando já não era nem antes. Então, conhecer o paciente antes do tratamento, ver o que ele sofre de impacto durante, para ver se a gente pode minimizar, porque às vezes a gente não vai evitar. E no final, né, no pós-tratamento ali da doença em si,
a gente conseguir trazer a melhor condição funcional de comunicação, ela vai depender do quanto ele tinha também antes, né? Basicamente, a gente tem 2 focos de intervenção quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, e o foco é voz e deglutição, né? E aí voz, quando a gente abre, né, a gente tem também a parte dos tumores de cavidade oral, aí a gente pensa também um pouco em questões de fala, né, mas sempre associado aí a parte, alguma questão vocal como ressonância, né? E a hora que a gente envolve essas estruturas de cavidade oral, a gente tem comprometimento de outras funções, como deglutição, mastigação, enfim, às vezes vedamento labial, né, para controle oral, de saliva. Então, basicamente, a gente vai pensar em alteração vocal. O mais comum é a gente pensar em lesões que estão no nível glótico, né, que acometem prega vocal, porque aí a gente vai ter um impacto direto na mudança vocal. Às vezes a gente tem tumores que não estão na prega vocal, mas que imobilizam a laringe. E aí a gente também vai ter um impacto vocal, uma prega vocal que não mexe, por exemplo, né? E a gente vai tendo elementos de sinais e de sintomas que podem ser só vocais, e a gente pensa que essa alteração está mais localizada em laringe, nível glótico, associado com alterações respiratórias, que aí elas podem envolver tanto a região supraglótica, mas também, às vezes, dificultando a passagem de ar na abertura da laringe. E a gente pode ter questões relacionadas à deglutição. Então, quando a gente está em regiões mais supraglóticas, a gente pode envolver tanto sensibilidade como a condição de estruturas para a deglutição, e a gente pode ter sintomas relacionados à sensação de corpo estranho, dor ao engolir, enfim, né? Então, os sinais iniciais podem sugerir a localização desta alteração. Infelizmente, às vezes a gente tem as alterações relacionadas, não iniciais. A gente encontra pacientes, quando eles nos procuram ou procuram um serviço médico, eles já têm um tumor muito avançado. E aí a gente já tem vários sinais, vários sintomas, porque são lesões que englobam várias estruturas, né? Mas o ideal seria a gente encontrar nesse momento onde a gente consegue mais ou menos localizar e deixar esse estadiamento da lesão, que é como a gente trata em oncologia, né? T1, T2, até T3, a gente consegue ainda preservar mais estruturas. Aí começa a T3, T4, a gente começa a ter menos condição de tratamento e intervenções muito mais devastadoras. Como a gente tem 1h30, eu estou me dirigindo mais às alterações relacionadas às cirurgias, né? A gente hoje já conhece bastante o impacto da radioterapia, principalmente, e também da quimioterapia ou das duas, na voz, como tratamento exclusivo, e na deglutição também. Claro que a gente tem esses efeitos muito maiores quando o tumor está mais relacionado, né, à laringe, a nível glótico, enfim. Se é um tumor de língua, ele pode comprometer, mas às vezes mais indiretamente. Então, a gente já conhece estas dificuldades, né? Porque na radioterapia a gente vai ter basicamente um enrijecimento importante tecidual, então a gente compromete essa vibração de onda mucosa, esse fechamento glótico. E dos trabalhos que a gente tem, a evidência científica que a gente tem é que a gente poderia manter algum tipo de intervenção se o paciente tolerar, mas não há muita mudança se você suspende na vigência do tratamento e retoma depois. Em relação à deglutição, não. A evidência que a gente tem é que o ideal seria que a gente pudesse manter alguma intervenção durante a radioquimioterapia, porque a gente consegue manter algum padrão de alimentação, mesmo com muitas adaptações, ou a gente consegue restabelecer um pouco mais rápido se precisa de uma via alternativa, tá? Mas, como eu disse, a gente vai ficar muito voltado para a questão das cirurgias. Então, eu divido em 4 grupos, né? Cirurgias que envolvem mobilidade laríngea, e aí, hoje, o maior número de cirurgias em cabeça e pescoço, dependendo do serviço, são as tiroidectomias. Elas acabaram nos últimos quase 20 anos, né? Tomando o maior número de procedimentos cirúrgicos de um setor de cabeça e pescoço, onde sempre esteve acostumado a fazer cirurgias de grande porte. Na laringe, a gente tem 2 tipos principais de cirurgia: cirurgias parciais, que vão remover parte das estruturas, e a gente vai ter que trabalhar com estruturas remanescentes,
A laringectomia total, onde a gente tem que pensar numa nova voz, é uma fonação alaríngea. Eu não tenho laríngea e a fonação que se produz aqui é a esofágica ou a laringe eletrônica, né? E a gente tem cirurgias de cavidade oral, como eu disse para vocês, que podem fazer uma interferência indireta. Então, pensando nas cirurgias das tireoidectomias, a gente é o grupo de cirurgias que chegou mais recente na cabeça e pescoço. A gente produziu muita ciência nos últimos anos e o que a gente sabe é que é possível a gente ter é muito provável que a gente tenha uma alteração vocal num pós-operatório imediato, né? Por quê? Porque o acesso, eu preciso colocar vocês aqui para o outro lado, porque eu não consigo, e aí eu acho que eu preciso habilitar para poder mostrar para vocês, né? Assim, certo? É. Então, quando a gente vai abordar a glândula tireoide, a gente tem a passagem do nervo laringeu muito próximo, né? Principalmente o recorrente, que desce, passa por debaixo da subclavícula, da aorta do lado esquerdo e recorre à laringe. Então, na dissecação das estruturas, para poder localizar nódulo, tumor, enfim, e tirar com margem de segurança, às vezes, só de fazer essa separação de estruturas, identificar o nervo, a gente pode ter ali um comprometimento temporário da inervação laríngea e um comprometimento temporário da mobilidade da prega vocal. Tá? É possível também alterar o laringeu, fazer o impacto no laringeu superior, e a gente vai ter aí uma alteração relacionada à sensibilidade da laringe. E às vezes a gente tem tumores que abraçam o nervo, a gente costuma usar esse termo, e eles são ressecados durante a cirurgia, eles têm que ser retirados. E isso é comunicado para o paciente. E aí a gente tem uma paralisia, né? Quando a gente tem uma alteração vocal, teve alguma lesão de nervo e não era a intenção tocar nesse nervo, a gente chama de iatrogenia. Então, a gente foi para atuar, o médico foi para fazer uma atuação num tumor de tireoide e acabou comprometendo o nervo laringeu sem ele estar comprometido, né? A iatrogenia, no começo das tireoidectomias, ela era razoavelmente considerável como uma sequela de uma tireoidectomia, e também porque os grandes volumes são feitos em serviços hospital-escola, né? Então, as cirurgias são feitas, muitas vezes, por residentes assistidos pelos chefes, pelos professores. Então, também, muitas vezes, a gente tem essa questão da experiência de quem faz a cirurgia. Mas, com o tempo, essa curva de aprendizagem já se resolveu e a gente tem uma iatrogenia, ou seja, uma lesão não intencional do nervo laringeu muito pequena hoje. E a gente tem uma possibilidade de se usar o monitor de nervo nessas cirurgias, que traz para o cirurgião uma segurança de que o nervo não foi lesionado durante a cirurgia. Tá? E é um procedimento coberto por convênio e é um procedimento recomendado para pessoas que usam a voz profissionalmente. Não é só cantor, não é só ator. São pessoas... Hoje eu atendi uma menina que a mãe é médica, vai fazer a cirurgia segunda. Eu falei, te ofereceram um monitor de nervo? Não. Ela é médica pediatra. Ela é uma profissional que usa a voz, né? Estaria recomendado. É que hoje a chance da gente ter a lesão é tão menor, né? Eu disse para ela, é muito pequena e se acontecer alguma coisa a gente recupera, né, com uma certa facilidade. Mas o que a gente tem que saber é que as cirurgias por câncer de tireoide são cirurgias de altíssimo grau de sucesso, né, de recuperação total e de resolução do problema inicial, né, do câncer de tireoide com altíssimo grau de sucesso, só que em poucos casos pode haver necessidade de uma reabordagem, no acompanhamento depois, sobra algum resquício tumoral, e na reabordagem de um pescoço que já foi operado, a gente tem até 20% de chance, aí uma chance alta de fazer lesão do nervo, né? E aí, qual é a consequência disso para a gente? Paralisia e paresia de prega vocal, tá? Esse é um trabalho que não dá para ler, mas eu só vou deixar porque eu quis ilustrar com alguns trabalhos de colegas de produção nacional. Então, esse é um trabalho da época que eu estava na Unifesp, na época do doutorado, e uma colega desenvolveu o mestrado dela avaliando pré-operatoriamente as tireoidectomias, porque quando começou a ter as alterações de voz, de paresias e paralisias pós-operatórias, nós passamos a receber os pacientes pós, né?
Será que a gente tem que olhar esses pacientes pré? Eu comecei falando para vocês que a gente atua no pré, intra e pós-tratamento, né? E no caso aqui operatório. E ela fez essa observação de deglutição e fonação nesses pacientes. E o que ela viu? A maior parte dos pacientes, ele está numa condição de pré-operatório, apesar de às vezes tumores grandes que podem fazer compressão de nervo antes da cirurgia, quase 91,3% não tem queixa vocal antes, mas 8,7% tem, né? E esses são os casos que evoluem pior no pós. Então, isso justifica a gente fazer uma avaliação pré, porque aquele paciente que tem a voz alterada, a deglutição alterada no pré, tem grande chance de estar pior no pós. E não por uma questão, às vezes, de lesão. Às vezes é um caso que, se já está comprometido, de fato pode ter a necessidade da retirada do nervo, ou até uma lesão bilateral, enfim. Mas são casos que evoluíram com a questão vocal e de deglutição pior no pós. Então, são casos que precisam ser identificados no pré. Eles têm que estar alertas, eles têm que saber que isso pode acontecer no pós e quais são as condutas que eles podem tomar, né? Porque os pacientes no pós-operatório imediato, todos com tiroidectomia, vão ter algum grau de queixa ou de voz alterada, porque eles foram entubados, né? Então, eles têm um desconforto, eles têm uma alteração vocal que não necessariamente é da cirurgia, é pela própria intubação. Só que esse é um desconforto que tem que sumir rapidamente. E no caso, às vezes, eles não passam, não somem, eles se mantêm, né? Então, eles podem se queixar de voz alterada, rouca ou fraca, sensação de corpo estranho, eles podem ter engasgos com líquidos, eles podem ter um desconforto com tosse, e o normal é que isso vá melhorando já dentro do hospital no pós-operatório, que se resolve em até 2 semanas. O que esse trabalho trouxe para a gente também? Aqueles casos em que as queixas não foram resolvidas em até 2 semanas de pós-operatório, já tem a necessidade da gente entrar, mesmo que haja garantia de que o nervo não foi lesado. Ele não precisa ser lesado. Ele pode ter sido só manipulado e, às vezes, em 15 dias, ele não faz uma volta, né, completa da sua função e precisa da nossa atuação para isso, principalmente se o paciente estiver com engasgo, tá? Então, nas tireoidectomias, a orientação, ela está indicada pré-operatória para as questões vocais, de deglutição e de edema. Então, essa é uma outra coisa dentro da cabeça e pescoço que não dá para falar hoje, mas que tem uma interferência importante na deglutição e na voz, a depender do edema que esses pacientes têm no pós-operatório, durante a radioterapia, né? Porque eles têm, muitas vezes, uma dificuldade na mobilidade das estruturas remanescentes para as funções. Então, quando a gente manipula esse edema, facilita a resolução desse edema, a gente melhora imediatamente as funções de fonação e de deglutição. E seria importante que esses pacientes estivessem com a gente no pós-operatório e entrassem em reabilitação precoce, tá? Esse é um outro trabalho também da Caroline Marrafon, que ela foi acompanhar aqueles pacientes que usaram monitor neural. Porque a gente escuta de tudo. Que o monitor ajuda e tem médico que fala, não, como? Porque o monitor, ele dá uma carga ali elétrica para pegar a resposta do nervo se o nervo está transmitindo a informação. Então, você testa no começo da cirurgia e testa no final da cirurgia. E se o nervo responde no final da cirurgia, ele está íntegro. Só que ele estar íntegro não quer dizer que a voz está normal no pós-operatório imediato, né? Então, alguns médicos começaram a ficar preocupados. Será que essa carga elétrica é muita coisa? O nervo fica pior depois? Enfim. O que a Carol viu no trabalho dela, ela acompanhou pacientes que tinham um monitor de nervo e não tinham um monitor de nervo. Ela não viu diferença quanto à queixa, a frequência, a variação de frequência no glissando, independente se a pessoa usou ou não usou o monitor. Então, as medidas fonoaudiológicas objetivas, a queixa vocal específica, ela não foi diferente, ter usado ou não ter usado. Mas a pessoa que usou o monitor, ela preencheu o protocolo de qualidade de vida melhor no pós-operatório imediato. Ela se sentiu mais cuidada, a verdade é essa, tá? Não quer dizer que houve uma função melhor medida do ponto de vista técnico, mas a pessoa se sentiu com uma melhor qualidade de vida, se sentiu mais cuidada por ter esta proteção durante a cirurgia. Então, a gente pode ter um ganho, né, nessa questão da segurança, depois do conforto, depois com o uso do monitor, principalmente para aqueles pacientes que têm queixa, ou seja, que já vão com uma condição de saírem piores no pós, né? Mostrando que a gente tem que ver todos esses pacientes antes dessa cirurgia mesmo, tá?
E esse é um trabalho do pessoal do AC Camargo, que avaliou voz, deglutição e também qualidade de vida, com alteração de mobilidade de prega vocal pré e pós-fonoterapia, nos casos que essa alteração de mobilidade foi decorrente da tireoidectomia, né? E elas usaram um programa de 8 sessões, 2 vezes por semana, 3 vezes em casa, e conseguiram quase 70% de melhora após 8 sessões. E pelo menos um parâmetro acústico, frequência, intensidade, enfim, foi melhor nesse pós, né? E para quase metade, o impacto na qualidade de vida, na desvantagem vocal, já tinha diminuído também, mas não completamente. Então, eu vou só diminuir a tela aqui. Pronto. E esse seria um exemplo, não deste grupo, mas do nosso grupo, né? Quando a gente trabalhava, também a gente trabalhou com os pacientes pós-tireoidectomia, pensando nos pacientes que não tinham alteração de mobilidade visível, a gente não tinha sinal de paresia ou paralisia, mas a gente pensava em organizar melhor esse fechamento glótico, a gente fez um trabalho só com o tubo finlandês, que é o tubo de vidro, só usava tubo finlandês, a gente trabalhou com 1 mês e 2 meses, a gente teve um resultado também satisfatório. Vou mostrar para vocês uma voz pré e uma voz pós. Tá? Então, são pacientes que eles respondem rapidamente, né? 8 sessões é uma resposta rápida, tá? E esse é um trabalho importante. O Journal Voice é o nosso papa na área de voz, né? É a revista que, apesar de não ter o maior fator de impacto na nossa área, não é o Journal Voice, todo mundo acha que não é, mas ele é, de fato, uma referência dentro da área de voz no mundo. Ele aplicou um questionário online, né, para pacientes e tirou quem tinha problema de voz antes da cirurgia e que teve paralisia após. Então, assim, 12 mil pessoas receberam um questionário, mas a gente sabia que elas não tinham alteração vocal prévia e nem ficaram com alteração pela cirurgia. E 37% responderam, né? Dessas, 759 já tinham alteração vocal antes de operar. E 358 tiveram alguma alteração de mobilidade que não era paralisia depois, inclusive precisando de traqueostomia. Então, quando você tem um número grande, aí você começa a ver que a coisa pode acontecer, né? 150 em 12 mil é um índice muito pequeno, mas pode acontecer, tá? E aí, desses que responderam, eles avaliaram 3.315. E aí, desses que tinham alteração vocal prévia, metade teve alguma alteração de voz depois da cirurgia. E desses, metade era quem tinha feito esvaziamento cervical. Então, precisou ampliar a cirurgia por uma questão de segurança oncológica, e isso traz mais risco para a gente ter alteração vocal depois. Então, por que eu tenho que saber isso? A gente recebe no papel tireoidectomia mais esvaziamento nível 6 à direita. Tenho mais chance desse cara vir com alteração vocal depois, tá? E a disfonia durou pelo menos 1 mês em quase metade desses pacientes, com uma limitação para gritar, cantar, volume de voz, com impacto na vida profissional. Só que a gente tinha uma conduta mais expectante, né? Eu digo para vocês hoje, depois de 15 dias, em cima de um trabalho que a gente fez longos anos ali na Unifesp, mas 2013 não é algo muito distante, e Estados Unidos, que é referência para muitas coisas, tratou pouquíssimo das pessoas que tinham queixa. Essa queixa persistiu mais de 1 mês. O que a gente fala no Dia Mundial da Voz? O que a gente distribui aos 4 ventos? Qualquer rouquidão que dure mais de 15 dias precisa ser avaliada por um especialista, né? Eles tinham uma disfonia de tempo médio de 1 mês, pelo menos, mínimo, e pouquíssimos foram tratados, tá? Menos ainda foi necessário procedimento cirúrgico ou cirurgia, que pode ser uma tireoplastia, enfim, mais reabilitação vocal. A maior parte das pessoas que fizeram a tireoidectomia teve pelo menos uma melhora parcial vocal. Então, será que não seria o caso dessas pessoas que tiveram a disfonia terem recebido tratamento? Né? Será que a gente pode confiar que o nervo não lesado ele vai recuperar sozinha? Por essa resposta, eu acho que não, né? Então, na tireoidectomia, a gente vai pensar muito numa voz de paresia, de paralisia, o que a gente tem. E tem que ficar atento com dificuldades para agudo e alterações de sensibilidade laríngea, porque a gente pode ter comprometimento de laríngea superior.
e a reabilitação ela é um pouquinho mais limitada quando a gente pensa em comprometimento de laringeu superior. É mais raro da gente ver e um pouquinho mais limitado na reabilitação. Bom, alguma pergunta até aqui? Vamos para o segundo grupo, porque eu estou preocupada com o Jorge Mateus. E o segundo grupo é um grupo que tem muitos tipos de cirurgias, tá? E a gente não vai falar de todos, porque isso daria mais do que uma aula, daria uma semana de aula. O que a gente precisa saber é que as cirurgias parciais, elas têm a intenção de preservar alguma parte da laringe. Quanto menor o tumor, menor a intervenção. Então, numa cordectomia, eu vou tirar um pedacinho da prega vocal, ou até a prega vocal toda de um lado, né? E claro que quanto menos eu tiro, mais a gente consegue reajustar, recuperar depois, mesmo que com rádio, com fonoterapia e com padrões muito próximos de uma voz, às vezes só levemente alterada. Quanto mais eu tiro, tirar uma prega vocal inteira, ficar uma região rígida para vibrar com outra, eu posso, inclusive, ter que compensar isso com a prega vocal boa que sobrou e a prega vestibular do outro lado, por exemplo, né? Então, a gente tem, em linhas gerais, nas laringectomias parciais, 75% dos pacientes compensam com fonte mista, com fonação supraglótica, por exemplo. À exceção da cordectomia, que a gente pode ter, né, a prega vocal que sobrou sadia, com reconstrução, enfim, não necessariamente com prega vestibular só, tá? Existe uma polêmica se a cirurgia traz um resultado vocal melhor do que a radioterapia só, porque para esses casos aqui, né, deixa eu voltar lá com a minha bolinha. Para esses casos que a gente tem uma cirurgia menor, a gente vai ter possibilidades de tratamento mais conservadores, só radioterapia, uma cirurgia endoscópica com laser, né? E, honestamente, os resultados são muito parecidos, tanto de segurança oncológica como de resposta vocal, tá? Parecem alguns trabalhos que com a radioterapia parece que demora um pouquinho mais para a voz ficar tão boa. Mas vou dizer para vocês que os resultados também favorecem as escolas dos trabalhos. Quem é cirurgião defende a cirurgia e fala que a cirurgia traz uma voz melhor. Quem é oncologista defende a radioterapia e diz que ou não tem diferença ou que a voz pode ser até melhor, tá? O fato é que a gente pode ter, já nessa cirurgia, que é de menor retirada de estrutura, vozes alteradas em grau discreto ou intensos, tá? Que a gente usa agora, com possibilidade de fonte mista, como eu disse para vocês, ou de supraglótica depois. Uma das cirurgias mais usadas nas parciais é a frontolateral. Então, a gente tem uma divisão de cirurgias verticais e horizontais, né? A gente vai tirando pedaços da laringe, ou a gente vai tirando andares da laringe, e a frontolateral é uma das mais usadas porque ela é uma tentativa, ainda numa possibilidade de se manter parte da laringe, mas já tirando muito mais estruturas do que na cordectomia, tá? Então, tira parte da cartilagem tireoide, tira, às vezes, invade vestíbulo, invade prega vestibular. Então, a gente pode ter aí uma extensão maior dessa remoção de estruturas. E aí, quanto mais você tira, lembra que na reconstrução tem que ficar um espaço suficiente para respirar e que, de certa forma, garanta uma proteção na hora de engolir, né? E aí, do que sobrou, a gente vê como fona. A verdade é essa, porque à medida que eu chego numa situação de frontolateral, esse paciente já sai traqueostomizado, né? Eventualmente sai com sonda. Algumas abordagens que são intensivas dentro do hospital, tem pacientes que saem sem sonda, né? Quando você consegue entrar muito precocemente no pós-operatório, o paciente está bem, esse paciente fica pelo menos uma semana internado. Mas a maior parte desses pacientes, pelo menos na experiência pública e até da privada, eles saem traqueostomizados de sonda e a gente vai reabilitando depois, tá? É uma voz bastante alterada. Espera lá que eu tenho que tocar aqui para vocês. Então, uma voz praticamente soprosa, né? Porque a gente quase não tem estrutura vibrátil, porque o que sobra às vezes do outro lado é muito pouco. Olha, eu falei errado, né? Jorge Mateus e Bruno Marrone. Desculpa, tá, gente? Já tô botando outra, já tô fazendo um show duplo já. Desculpa. Obrigada, Jana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Eu já 10, entreguei, né? Que o sertanejo não é o que eu conheço mais profundamente. Ai, que mico. Ainda falei da Marília Mendonça ontem, errei agora o Bruno Marrone. Então, a frontolateral é uma das cirurgias das parciais de maior número, dependendo do serviço, e ela pode ter ainda extensões maiores, que são menos feitas, como a laringectomia, ou cirurgias que invadem, né, andar superior, inferior, que a gente chama de cirurgia supraglótica, onde a gente mantém o nível glótico e tira para cima até base de língua, ou que é mais comum a gente fazer ter as supracricóides, onde sai da cartilagem cricoide para cima quase tudo, né? E aí a gente vai ter fechamentos que ligam ióide com cricoide e epiglote, ou só a epiglote com a cricoide. E aí o que sobra para fonar? O que sobrou ali, né? Então a gente tem uma dificuldade maior que a hora que a gente sobe essa cricoide que sobrou para poder produzir ali um tubo de passagem ainda aérea, que ainda possa ter alguma função na deglutição e eventualmente fonar. Depois a gente tem ali grandes riscos de aspiração, né? Porque a gente faz essa elevação do que sobrou para fazer a sutura com as estruturas mais para cima. Então, quando preserva a prega vocal, eu posso ter uma qualidade vocal até que razoável, mas a maior parte dessas cirurgias, depois as professoras podem até comentar, mas nos serviços públicos a gente tem as cirurgias parciais de maior extensão e as cirurgias horizontais, normalmente a supracricoide. A Santa Casa, ela tem uma experiência na supratraqueal. Então, sobra uma parte da cricoide, um pedacinho da cricoide, basicamente sutura com traqueia mesmo. A gente tem alguns casos de sucesso, porque toda essa tentativa de se manter ainda alguma estrutura laríngea com segurança oncológica é para tentar restabelecer as funções, né? Para manter uma respiração sem tráqueo, para manter uma deglutição com segurança e para manter alguma condição de comunicação, que é a última opção aqui, tá? Então, a supratraqueal, eu não sei se as professoras têm experiência, a gente poderia até conversar. Ela produz uma voz, ela até produz uma voz similar ou um pouco mais fraca do que a supracricóidea, só que a gente não tem casos de completo sucesso na maior série de casos. Ainda é uma tentativa, e quando não dá certo, geralmente eles vão para uma total. O que é importante ver aqui é que a gente tem estudos que mostram que o índice de desvantagem vocal, então o impacto na qualidade de vida, ele é pior, ele aumenta, né, com o tipo de cirurgia e quando envolve a comissura anterior, né? Então, a hora que a gente tira a comissura anterior, reduz esse espaço, perde esta forma laríngea, a gente vai comprometendo mais a qualidade de vida. A gente tem uma reabilitação mais extensa, mais longa. A gente tinha também uma briga, né? Eu assisti essa briga, que é uma coisa horrível, uma postura que, graças a Deus, a gente não tem mais, publicamente, de quanto mais estruturas a gente tirasse, pior ficava a voz. Teoricamente, isso é fácil da gente pensar, porque eu vou perdendo estrutura, parte da estrutura laminada vibrante, né? Mas, quando a gente tira muitas estruturas e a gente consegue ter um fechamento que mantém respiração, mas que aproxima as estruturas, isso favorece colocá-las em vibração. Então, não tem que ter medo de estruturas de grande extensão, a gente pode produzir fonação em hemilaringectomia ampliada, frontolateral ampliada, supracricoide, enfim, porque essas cirurgias de maior extensão, elas acabam na reconstrução aproximando e, às vezes, sobram estruturas menos rígidas, e quanto menos rígido, menos o impacto negativo na voz, tá? Então, a gente tem que tem indicação para essas cirurgias que eu acabei de falar, né? Parte delas das horizontais, como a supracricoide, a supratraqueal. A gente tem que preservar pelo menos uma aritenoide. Prega vocal é só na teoria, porque geralmente elas saem. Muitas vezes falei para vocês, pode fazer o fechamento com ióide, outras vezes não vai, ele não vai ficar, ele vai também. Tiroide, epiglote, pregas vestibulares, enfim, pode ser ampliada para aritenoide ou até para a língua, né? E claro, quanto mais vai ampliando, mais é uma cirurgia que é uma aposta alta com risco de não dar certo, tá?
Então, essas supracricoides, elas estão indicadas para tumores avançados, que invadem os dois lados da prega vocal, sai todo o arcabouço laríngeo, fica só parte da cricoide ou a cricoide inteira e, no mínimo, uma eritenoide com a epiglote, tá? Que pode se manter. E aí, falei para vocês, tem que levantar essa estrutura para poder restabelecer funções, e isso traz aí um grande risco da aspiração, tá? Então, a gente tem aqui a CHEP, que é a cricoioidopeglottopexia, e a CHP, que é a cricoioidopexia, tá? Que é o que a gente mantém para fazer esse fechamento. Se preserva a prega vocal, que é absolutamente raro, eu, na verdade, nunca atendi uma supracricoide, a que eu me lembre, com prega vocal preservada, a gente pode ter uma voz até que normal, né? E aí, por conta desta mudança da altura do que sobra da laringe, a gente pode ter um impacto na ressonância, porque a gente diminui o espaço de trato vocal, tá? Mas a inteligibilidade, porque raras vezes ela vai segurar a língua ali junto, ela tende a ser normal. E aí, o trabalho, nesses casos, é usar o que sobrou, né? Com retalho, sem retalho. No primeiro momento, para proteção da via aérea inferior, para deglutição com segurança, mas aí a voz é um mecanismo para a gente poder trabalhar com esse fechamento sinctérico para deglutição e para preservar, ver se a gente consegue ter um espaço aí para manter essa respiração também. Então, é a ativação de estruturas remanescentes, é o trabalho que vocês já viram dos impulsos, pá, atacar, soca a parede, aquelas coisas, né? Soca a parede, não empurra a parede, soca o ar. É trazer o que foi, o que sobrou, para colocar em vibração, para a gente ter também segurança em outras funções. Eu quis trazer esse TCC do ano passado, é o TCC de uma aluna do 4º ano da Santa Casa, que fez a caracterização vocal após a laringectomia horizontal supracricoide. A gente teve um N muito pequeno para separar cirurgias em CHEP e em CHP, mas a gente viu algumas diferenças em relação ao resultado vocal, que é o trabalho inicial dela. A gente tem a continuidade desse trabalho com os resultados na respiração e na deglutição. A gente teve uma média de 1 mês dos pacientes com traqueostomia, e acho que teve um só que não decanulou, então um bom resultado para a parte respiratória, né? Mas uma reabilitação longa, perto de 6 meses. E parece que havia melhora da voz, né? Da qualidade vocal. Peraí. Melhora do grau da qualidade vocal com maior impacto da falta de captação na CHP, na cricoidopexia. Tá? Então, a gente tem uma melhora vocal razoável numa reabilitação longa, e parece que a cricoidopexia deu mais impacto de captação, de mais escape de ar do que a cricoidopeglottopexia. Tá? É uma sugestão aqui dos resultados, então, um trabalho de TCC que traz uma contribuição bem importante para vocês se animarem, certo? Bom, nas laringectomias totais, então, é quando a gente não consegue mais preservar nada, e aí a gente vai desconectar a via aérea superior da via aérea inferior, porque quem faz essa conexão é a laringe. Isso significa que a respiração não faz mais o trajeto narina, né? Orofaringe, nasofaringe, orofaringe, entra pela laringe, e aí vai para brônquios, bronquíolos, alvéolos. Ela vai direto pelo traqueostoma, né? Então, a gente tem uma retirada total, a gente vai ter uma adaptação da respiração importante, porque um ar que entra direto é um ar que não entra filtrado, aquecido, umedecido, e a gente vai ter que reinventar uma produção de voz, porque não existe mais voz laríngea. Enquanto eu tenho laringectomia parcial, eu tenho ali um pedaço de cricoide, um teco de aritenoide, é o que sobrou da laringe, mas é uma fonação laríngea muito ruidosa, né? Vocês ouviram, mas é uma fonação laríngea. Agora eu não tenho mais isso, né? Então, os laringectomizados totais são aqueles pacientes que a gente vê com a traqueo definitiva, né? Eles não têm mais como reverter isso, o que a gente tenta na parcial. E aí a gente, com esta alteração do trajeto do ar, a gente também compromete o olfato. O olfato tem relação com o paladar, também compromete o paladar e intensifica a severidade disso na vigência da radioterapia e da quimioterapia também, tá?
Então, não é só reabilitar a voz, é cuidar dessa nova condição para que haja alguma proteção desse ar que entra direto no pulmão. Então, paciente que fica muito secretivo no começo, porque aquela redinha de crochê não protege nada, né? É um paciente que tem que ter uma proteção importante, porque ele não pode ter gotícula de água, não pode tomar chuva, não pode cair água do chuveiro, não pode entrar mosquito, porque vai direto para o pulmão, né? E é um paciente que a gente vai ter que reabilitar também olfato, paladar, voz e outras coisas. Quando a gente tem um paciente que vai para essa cirurgia, é muito importante que a gente converse antes com ele. O paciente tem algumas fases, um paciente oncológico. A primeira coisa é, vou ter câncer, né? Vou ter câncer é uma coisa que preocupa muito. Então, às vezes, por mais que você esteja junto com o médico, com o enfermeiro e fale, olha, depois da cirurgia, vai falar de outro jeito, depois... Às vezes é importante ter 2 momentos, nem sempre dá. Mas participar do pré-operatório é importante para que ele saiba como ele pode se comunicar depois, porque ele acorda sem voz, né? E com uma traqueostomia definitiva. Então, isso é importante que ele escute. E talvez ele só assimile depois, mas que ele escute. É importante que você faça essa orientação antes. E o que a gente tem que dizer para ele é que ele vai perder a laringe que produz essa voz, mas ele não vai perder a fala, é a primeira coisa, né? Então, ele pode fazer uma fala articulada, só que o perigo da fala articulada é que eles podem desenvolver tensões orais e terem uma fala bucal tipo Pato Donald, né? Aquela coisa cheia de estalido, cheia de tensão no esforço de falar. Então, falar sobre articulado, estou contando aqui de 1 a 5. Diminui pra caramba a inteligibilidade, porque a voz ajuda muito, né, com que a gente compreenda essa articulação com o som da voz, mas é algo possível, de frente, de perto, bem articulado, lentificado. Escrever, para quem tem alguma possibilidade, e a gente tem alguns projetos internacionais em algumas cidades, aí eu não sei se vocês têm isso em Jales, eu não tenho isso na Santa Casa, mas de empréstimos de laringe eletrônica para o pós-imediato. Então, o que a gente não pode assumir que a melhor voz é a voz de prótese traqueosofágica, a voz traqueosofágica, seguida pela esofágica se não der certo a prótese, seguido pela laringe eletrônica se não der certo. A gente não pode assumir isso como terapeuta. Primeiro porque os pacientes têm direito de decidir junto se eles querem os 3, se eles querem um dos 3, né? É menos comum o paciente que opta pela laringe eletrônica? Mas eu tive pacientes que optaram pela laringe eletrônica e não foi por fracasso terapêutico de voz esofágica. Tá? A Melissa, que é uma paciente que é a fundadora da ACBG, que é a Associação de Câncer de Boca, e eu acho que é boca, cabeça e pescoço, não sei, a Anê pode me ajudar, do Brasil, que é do sul do Paraná, é uma pessoa assim, extremamente ativa no Brasil inteiro do direito que os laringectomizados têm, ela usa a laringe eletrônica, né? Então, a gente tem que oferecer os 3 e dizer, você tem 3 formas de produzir voz depois da cirurgia. Uma depende de ter que comprar um aparelhinho, né? Porque nem todo serviço tem a prótese, e mesmo que doe a primeira, não é todo serviço que banca a troca, e essa prótese ela dura por um tempo. A outra forma é adquirir a laringe eletrônica e a outra forma é aprender a voz esofágica, tá? Posso experimentar os 3? Posso conhecer os 3? O ideal é que ele seja apresentado aos 3, antes da cirurgia ou na primeira consulta sua pós-cirurgia. Então, eu quero mostrar para vocês, imagino que vocês conheçam. Deixa eu só sair desse compartilhamento para entrar no outro. Pronto, agora sim. Então, vocês vão ouvir os 3 tipos de vozes que são possíveis, vozes alaríngeas que são possíveis para que a gente ofereça e veja o que é possível desenvolver nos pacientes pós-laringectomia total. Che sta la deva di sotto mia, procuri, malaria
sem nenhuma restrição. Como vocês podem ver, eu falo normalmente, mantenho diálogo. Às vezes chego mesmo até a cantar. Eu gostaria de ouvir um pedacinho. Um pedacinho da música? Posso cantar o quê? O que você quiser. Coisa. Eu posso cantar. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. A minha vida, posso, quando sem falar, foi bom, dificuldade, mas depois, quando aprendi, nossa, foi uma maravilha. Agradeço muito, foi ó. Então, vamos voltar. Deixa eu só voltar na nossa aula. A gente conseguiu ver os 3 tipos. Claro que é impressionante quando a gente tem a emissão dessa senhora, porque além de ser uma voz muito agradável, pouco desviada, porque uma voz esofágica é uma voz predominantemente rugosa, né? Ela faz modulação. E quem está falando com ela e gravando é o Seu Cruz, que todo mundo conhece, que é um laringectomizado total também, que também usa prótese. Todas elas têm vantagens e desvantagens, né? Então, a voz esofágica é a opção mais comum, porque ela é a de menor custo, né? Que a gente pode começar imediatamente. Nem todo mundo pode colocar prótese no tempo primeiro de cirurgia, quando faz a laringectomia total, né? Às vezes por questões financeiras, às vezes por questões clínicas, às vezes por questões de conduta médica. Então, o que ele pode fazer enquanto ele não vai colocar prótese? Ele pode aprender a voz esofágica, né? Qual é a grande questão, a dificuldade? A gente tem que passar a fazer vibrar um segmento mucoso que é a entrada do esôfago. E pelo esfíncter esofágico ainda receber fibras da faringe que são voluntárias, né, musculatura estriado-esquelética, a gente consegue ativar isso de certa forma voluntariamente, mas num treino que é antifisiológico. Se antes eu inspirava, expirava para produzir voz, que é o que a gente aprendeu, agora eu tenho que pôr ar para vibrar esse segmento. E pôr ar de um jeito diferente do que a gente colocava. Então, o problema aqui é a aprendizagem, é a dificuldade de aprendizagem, que dependendo da idade, dependendo da acuidade auditiva, dependendo de uma série de fatores que não é só condição do esôfago, que também é um fator, eu posso levar mais tempo para aprender, tá? Fora que no pulmão a gente armazena litros de ar e aqui a gente armazena ml de ar. Então, vocês ouviram no último paciente o quanto a gente ouviu, o quanto ele fazia a entrada com o clunk da deglutição, que é essa entrada do ar, com frequência, praticamente para cada palavra que ele falava. E isso gera um ruído na comunicação, né? Aquele padrão não é um padrão ideal, tem muito ruído junto com esse ruído da entrada do ar no esôfago, tá? E também imaginem que é pouco concreto você falar para o paciente, engole o ar, aspira o ar, puxa o ar, quando ele estiver entrando, você traz de volta, né? É quase que piada, né? Que a pessoa tenha domínio disso, né? É muito tentativa e erro, é muito modelagem, muito mais do que realmente ter ali um domínio concreto do que está acontecendo no começo, principalmente, tá? O que é importante a gente saber, eu acho que isso daqui não vai tocar, mas a gente viu que é uma voz bastante rugosa, grave, né? E que a gente precisa estar de frente, com articulação bem caprichada, para melhorar a inteligibilidade, porque a voz por si só, ela tem um desvio suficiente para prejudicar um pouco a inteligibilidade de fala, tá? É um procedimento mais natural, ele pode vir de funções, né, como deglutição, movimentos conhecidos para que o paciente possa usar. Fácil compreensão, vou dizer para vocês que mais ou menos, baixo custo e as mãos estão livres, né? As desvantagens, é um padrão de voz que num primeiro momento, a gente não consegue ter identificação. Então, ele é um padrão de voz que ele caracteriza um pouco o desvio, né? Ninguém tem uma voz parecida assim, certo? Então, é difícil, num primeiro momento, aceitar, às vezes, se identificar com essa voz, porque não parece uma voz tão natural.
É uma comunicação, vocês viram, que não é tão fluente, leva um tempo de aprendizado maior, então apesar de eu conseguir entender a ordem, não quer dizer que eu aprendo fácil. E se eu desenvolvo, né, essas grimaças, essas tensões, ou esse ruído de entrada, ou um ruído de estoma, eu vou comprometer mais ainda a inteligibilidade. A literatura é muito variada quanto ao sucesso. A gente tem relatos de 5% a 95%. Aqui eu não vou para 95% porque certamente quem usou esse índice, a pessoa só fez o... e ela achou que foi sucesso, né? Sucesso de voz esofágica é se comunicar efetivamente com voz esofágica. Em que extensão? Palavras ou frases, tá? Então, assim, 60% é um valor alto, é um valor de centros extremamente especializados, mas não é a média, né? A média que a gente tem não é essa. E é uma voz que, por conta pelo volume de ar que a gente tem, que é um volume menor, a gente às vezes não consegue uma loudness ou mudanças da loudness do volume tão grandes, né? Outras coisas que são difíceis. A hora que você está lá fazendo ba, ba, bi, bo, né? Eu quero fazer pá. É difícil separar surdo e sonoro. É difícil separar som nasal. Isso não tem muita técnica, né? O paciente vai ficando hábil na voz esofágica e vai ganhando agilidade para ativar mais rapidamente ou não, tá? E como eu disse para vocês, tem uma redução da loudness significante aí, importante para ambiente ruidoso, fica difícil escutar. A gente tem uma leve redução da velocidade de fala, porque você tem muitas recargas de ar e você pode ter esses ruídos que vão atrapalhar. Existem várias escalas de acompanhamento dessa aquisição de voz. Essa é uma escala bem antiga, mas é uma escala, eu gosto, chama escala de Wepman, e eu acho que é uma escala que ela dá bastante o percurso que o falante pode desenvolver. Não quer dizer que todos vão desenvolver, eles podem parar em algum lugar, né? Então, o paciente todo mundo começa um Wepman 7, a gente fala. Ele não tem nenhum som. Primeira sessão, dificilmente ele tem som. Aí ele pode começar a ter algum som involuntário, ou seja, ele treina, ele engole tanto ar que ele tem alguns sons involuntários que lembram eructação, né? Que é arroto, popularmente falando. E isso a gente tem que desmistificar de cara, né? A gente tem que também desmistificar, porque a gente também acaba tendo preconceito para lidar com isso. Porque a eructação é uma ação involuntária, de entrada de ar quando a gente fala, ou quando a gente come, enfim, né? E a voz esofágica, ela é voluntária. Então, não é eructação, não está relacionada à alimentação, não tem odor, nada. A gente tem que desmistificar e a gente consegue ter, às vezes, vozes esofágicas que são rugosas em grau extremo, e o rugoso, ele é socialmente mais aceitável do que, por exemplo, um tenso em grau extremo, que pode ter laringe, tá? Então, a dissociação da eructação tem que ser... O paciente fala, parece arroto. Você fala, olha, parece, está sendo feito pela mesma estrutura, mas não é. Não é. Tá? Porque antes de eu me formar, faz muito tempo, as pessoas treinavam voz esofágica com água gasosa ou com refrigerante, né? Então elas de fato produziam arroto. Então não é para a gente não faz mais isso há décadas, tá? Só para contar para vocês por que também se consolidou essa questão da imagem da eructação. E o paciente ele pode estagnar em qualquer parte aqui. Ele consegue produzir, mas ele só consegue fazer ba, ba, ba. Não consegue falar ba, 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 né? Então, ele fica em monossílabos. Monossílabos vai dar comunicação funcional? Não vai, né? Ou só palavras, como a gente ouviu, aquele senhorzinho, no máximo frases curtas, né? E poucos vão ter uma fala automática com frases longas, enfim, né? A gente vai ver isso num outro tipo de método que a gente tem. É importante saber, como eu falei para vocês, o paciente tem que ser informado e a gente também tem que saber no pré-operatório, por exemplo, um paciente que não tem destreza manual, que tem tremor, será que ele vai conseguir operar uma laringe eletrônica? Será que ele vai conseguir ocluir um estômago direito para a voz traqueosofágica? Né? Um paciente que tem uma alteração articulatória, edêntulo, não tem dente, eu preciso de uma articulação melhor. Então, não dá para ser uma laringe eletrônica que o cara tem que sobrearticular, né? Paciente que está demenciando, vou conseguir ensinar a voz esofágica? Será que não seja, então não é uma opção mesmo já pensar numa prótese? Que vai ser mais fácil limitar do que ele ficar aprendendo? Então, são questões
que a gente considera para iniciar por um método ou outro e não por uma hierarquia do que eu acho que é uma voz mais agradável ou não, tá? E aí a ideia é conseguir o som básico num primeiro momento. E qual é o nosso limite? Que vocês viram que é um método longo, né? A pessoa não fica 6 meses tentando voz esofágica para não sair o som nenhuma vez. O que a gente diz é que o paciente que consegue emitir o som, mesmo que involuntário, dentro do primeiro mês, ou seja, dentro das primeiras 4 sessões, ele traz para a gente a possibilidade que esse esôfago tem condição de produzir som. Talvez ele tenha condição de aprender, de automatizar. Se ele não tem som dentro de um mês, a gente reavalia. Ele pode ter uma hipertonia de esôfago, ele pode ter uma condição, uma hipotonia de esôfago, que não vai fazer som. E não adianta ficar 6 meses massacrando a pessoa, tá? Quando a gente tem bastante experiência, a gente consegue produzir som para quem tem esôfago que pode produzir som na primeira sessão, mesmo que seja involuntário e uma emissão. Então, isso são fatores que dizem pra gente, tem prognóstico, não tem prognóstico. Treinou bastante em diferentes métodos a produção da voz, aí começa a modelar esse som com vogais, com plosivos, com sílabas e aumenta a extensão, tá? Então, há muita dificuldade no começo, e principalmente se eu tiver uma alteração estrutural, frouxidão de segmento faringoesofágico, estenose ou espasmo, entrada de ar, ou eu não consigo segurar para vibrar, ou ele não consegue nem entrar. A gente tem a questão da alteração do paladar e olfato, que podem atrapalhar também nessa percepção do volume do ar numa região que a gente não vê, que é a região posterior, né? Então, eu tenho uma mudança de alerta oral ali que me prejudica no controle dessa percepção. E a dificuldade de criar tensões e desenvolver uma voz faríngea, uma fala bucal, tá errado aqui, que dificultam completamente relaxamento esofágico, movimento esofágico, quando a gente entra com tensão de trato, de língua ou de faringe, tá? Então, dentro do que é possível na voz esofágica, a gente vai tentar encontrar a melhor inteligibilidade possível com um trabalho fonológico, articulatório, de uma tentativa de volume, abre mais a boca, enfim, e de naturalidade, com algum tipo de nuance, uma melhora de velocidade, enfim, né? Então, esses são os norteadores para o tratamento. A gente tem 3 métodos antigos para a gente adquirir voz esofágica, que é de deglutição de ar, de aspiração e de injeção. A gente ensina os 3 desde a primeira sessão, porque o bom falante usa os 3. Tá? Isso é uma coisa importante que vocês saibam, usa método misto. Então, também não dá para usar nessa aula para explicar cada um, mas a gente tem técnicas para ensinar cada forma e a gente vai treinando, trabalhando com relaxamento cervical, trabalhando com esvaziamento, expiração, apneia e aí entrada de ar no esôfago para a gente não desenvolver aquele ruído de estômago, e isso vem de um outro método mais novo que ensina para a gente. São condições que facilitam a emissão esofágica. Trabalhar em apneia, né, tá com o pulmão totalmente esvaziado, isso favorece a abertura esofágica e a emissão esofágica, tá? E mais recentemente, cerca de 9 anos atrás, a gente teve uma paciente italiana chamada Emma Ferri, que desenvolveu um método para adquirir a voz esofágica, né? Que parece muito ser um método de injeção de ar diferente do que a gente tinha descrito. Os métodos de aquisição de voz esofágica são descritos na década de 50 e 60, para vocês terem ideia, tá? E a Emma Ferri, então, não tinha sucesso e ela conseguiu desenvolver em casa intuitivamente um som que fazia isso aqui, ó. Não sei se é muito... Vocês viram que não é uma emissão alta para a gente fazer, né? Então, é o... E aí, quando a gente fala rolho do pombo, todo mundo faz... Né? Mas não é... É esse som, tá? Então, ela desenvolveu esse som e deste som ela desenvolveu uma fala esofágica que parece uma fala traqueosofágica. É absolutamente impressionante, tá? Então, ela faz esse barulho primeiro, ela desenvolve esse barulho primeiro. E aí, uma experiência que a gente teve no início foi com 2 pacientes e esses pacientes conseguiram produzir esse som na primeira sessão, que é muito motivador para o paciente. Então, ela chama esse arrulhar como o som do pombo, ele é grave, ele dissipa com o lábio fechado, você consegue
criar aquela propriocepção que a gente precisa e que o ar, às vezes, sozinho não dá conta. E desculpem o acento aqui, que está errado, toda vez, acho que o PowerPoint corrige, me perdoem. O mais importante é que a gente tem que esvaziar o pulmão e fazer em apneia. Isso facilita a voz esofágica, tá? Então, solta o ar, prende, e aí vai fazer o som. Isso é injeção de ar, tá, gente? E a gente tem várias qualidades. Alguém mais idoso, né, com menos condição muscular, tá? E vejam que certamente esse som é esofágico, mas tem outras coisas aí mexendo em torno disso, né? Então, faringe com certeza, base de língua com certeza, não é só uma movimentação esofágica, claramente a gente vê isso, tá? E aí, esta emissão, quando a gente consegue o arrúrio dessa forma consistente e voluntária, a gente vai abrindo a boca e trazendo da mesma forma do método de voz esofágica para as emissões mais extensas. Antes, ela trabalha muito com a preparação dessa região, com o relaxamento dessa região, e ela vai indo para vogal, fonema plosivo, sílaba, palavra e frase, da mesma forma que a gente usa nos outros métodos de voz esofágica. O que a Emma Ferri fala é que às vezes é preciso trabalhar um pouquinho com os OFAs, os órgãos fonoarticulatórios, para dar uma condição melhor de inteligibilidade, mas não é obrigatória, é para quem precisa, uma flacidez específica, uma alteração específica e tal, tá? E aí, o que chamou a atenção quando a gente experimentou esse método, né? E depois, hoje, a Santa Casa faz também, essa é uma experiência da Unifesp, e quando a gente trouxe o método, porque a professora Mara Belal foi num congresso, assistiu, voltou para o Brasil, chamou as pessoas de São Paulo e região, de todos os serviços, sentou no SEB e falou, olha, aprendi isso, vejam isso, tentem, né? E muitas pessoas tentaram, não conseguiram e deixaram mão, deixaram de lado. E a gente que não tinha prótese, só tinha voz esofágica, então a gente teve que fazer dar certo isso. Mas a questão não é essa, não deu certo na nossa mão. Deu certo na mão da Daniela agora na Santa Casa, dá certo na Itália. Então, todo mundo que se propõe a se dedicar um pouco mais e fazer, consegue algum resultado. Vai dar certo com todo mundo? Não. A voz esofágica não dá certo com todo mundo. A traqueia esofágica não dá certo com todo mundo. É mais raro, mas eu já tive paciente que teve fístula, que teve granuloma e não pôde usar prótese, né? Laringe eletrônica não dá certo com todo mundo. É mais uma opção para uma coisa que é difícil, né? E parece que com uma vantagem em relação aos outros métodos, que é a naturalidade da fala. E de rápida aprendizagem. 8 sessões é bem diferente de 6 meses, tá? Então, quero que vocês escutem 2 pacientes que desenvolveram com qualidade totalmente diferentes. E agradecer a foto e me ajudar a começar a falar esofágico do método. Mas se não fosse vocês, não tinha conseguido nada. Da parte de Deus, agradeço a vocês. Então, são condições totalmente diferentes. O primeiro tem ainda um ruído de estômago associado, mas muito menos do que o ruído daquele outro vídeo que a gente viu. E esse senhor é um senhor que faz até modulação na voz, que tem tempo máximo de quase 10 segundos, que ninguém acredita que ele não tem uma prótese, que ele é só um falante esofágico, né? Então, essa é uma possibilidade que a gente tem, mais uma possibilidade na voz alaríngea. E aí, só para vocês visualizarem o que é a prótese traqueosofágica, né? Ela tá lá, é feita uma incisão ali na parede posterior, né? Da traqueia, e ela invade ali esôfago, ela é colocada no momento cirúrgico, e o paciente precisa ocluir o estômago para desviar o ar que ia sair para ele entrar nessa válvula e vibrar de baixo para cima o esôfago com volume de ar pulmonar. Então, a gente tem uma condição de voz longa, grave, porque é ar pulmonar, tá? Absolutamente rugosa, isso daqui é a voz esofágica, ele praticamente não captou frequência, só captou volume. E 3, 4 segundos é pouco, mas uma boa voz esofágica não dura nenhum segundo, né? Uma emissão sustentada. Então, ela é chamada de voz traqueosofágica porque o ar vem do pulmão.
a gente tem na literatura de 3 a 10 sessões para treino e adequação dessa voz, porque basicamente o treino é saber exatamente controlar esse disparo da voz e depois organizar um pouco a coordenação e a modulação. Mas a gente tem a necessidade da oclusão do dedo, a gente tem a necessidade de trocar ela, em média, a cada 6 meses ou menos ou mais, tá? Então, isso tem custo e não é um custo barato. E quando ela falha nesse diafragma, né, que ele é disparado na pressão de ar, a gente pode ter vazamento de líquido, de alimento, e a gente pode ter disfagia. Então, a gente tem componentes que ajudam a fechar enquanto eu não posso trocar, porque a pessoa não pode ficar com uma pneumonia, né, por conta da prótese falhando, e essa troca nem sempre é imediata, tá? Então, ter a voz esofágica nessa situação, quando a prótese começa a falhar, é muito bom, porque a pessoa pode manter a comunicação com voz com a voz esofágica, tá? Aqui são modelos antigos, esses branquinhos, porque a gente no começo tinha outros modelos de prótese, mas hoje o que vingou é a prótese da Atos, né? Ela precisa de uma escovinha, esta parte aqui fica para dentro do esôfago, desse jeito aqui. Então, a gente sempre tem que reposicionar, deixar essa parte para baixo, sabendo que ela vai estar fazendo uma proteção da comida que cai para o esôfago, né? E não entra aqui. Se ela ficar ao contrário, ela coleta a comida, tá? E é importante que ele vai ter um tamanho específico, que tem que ser medido na cirurgia, não é qualquer tamanho, não começa todo mundo com um número tal, porque isso dá diferença dessa distância e aí pode impedir a produção do som, porque oclui completamente a parede esofágica. Ou, se ela é muito curta, faz pistão, parece que ela vai cair, dá medo de cair até, né, para a via aérea. Então, também não funciona. Então, a gente tem que usar o tamanho certo e o médico sabe fazer isso. Início imediato de reabilitação, poucas sessões, então a gente acaba tendo, de fato, o encantamento por esta possibilidade de voz. O ar é pulmonar, eu consigo ter tempo máximo muito maior, eu consigo ter volume de voz maior, então ela tem vantagens, né? E ela é uma opção nos casos de fracasso de voz esofágica. Esse é um trabalho antigo do grupo lá da Unifesp, e a gente pegou 8 pacientes que não aprenderam de jeito nenhum, e aí eles tiveram, depois, né, de 6 meses de fono, sem nenhuma emissão, eles estavam na Webman 6 ou 7, ou involuntário ou nada. A gente excluiu alterações esofágicas e eles começaram a fono no segundo dia depois da prótese ou até 20 dias. E a gente gravou o e o pá por 1 minuto, né? E a gente conseguiu 7 de 8 com emissões traqueosofágicas rapidamente, com tempo máximo de 8 segundos, com uma boa fluência de fala. E a gente teve um insucesso só. Então, ela também pode ser uma opção para aqueles pacientes que tentam a voz esofágica e não conseguem, enfim, tá? E, por fim, a laringe eletrônica, ela tem uma aplicação imediata, ela depende de uma região vibrátil, que pode ser região submentual, que pode ser região de musculatura mastigatória, mas eu preciso ter uma região para pôr em vibração, que é para criar o som, e ela tem que estar sincronizada com o início da fala. Então, é esse treino de sincronicidade que a gente tem que fazer, só que ela é uma voz artificial. Opa! Fala o seu nome. José da Paixão Lopes. Faz um E bem comprido. De novo, bem comprido. Mais comprido. Conta de... E aí a gente fala, nossa, né, que espectro lindo, isso é um tom puro, né, praticamente, não é uma voz humana, certo? Então, ela dá esse aspecto pouco humano, mais artificial, mas é uma opção, né, para se comunicar, e tem gente que faz essa opção. E ela tem, algumas tem 2 botões, a gente consegue trabalhar com algum ajuste de frequência, com algum tipo de modulação, então a gente consegue ter algum tipo de modulação na fala. E vejam que aqui não tem nada a ver com ar, né? Então, aquele ele podia fazer por hora. Enquanto ele consegue apertar o botão e manter a boca
ele faz o E, não tem nada a ver com ar pulmonar, ar esofágico, tá? E aí, só para terminar, eu queria só comentar com vocês que nas laringectomias parciais, nas cirurgias de cavidade oral, a gente também pode ter impactos, né, indiretos na voz, principalmente quando a gente tem comprometimento da região posterior que afeta a esfíncter velofaríngeo. Então, esse é um exemplo. As cirurgias de cavidade oral, elas acabam tendo um prognóstico mais reservado, a gente acaba tendo, às vezes, uma questão de sobrevida menos promissora, vamos dizer assim, né? Menos menor não existe, tá, gente? Um E comprido. Um I comprido. Um comprido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repete pra mim. Patacá, Patacá, badagá, bagagá, façachá, pachachá, vazajá, badajá, larahá, larahá, mananhá. bananhá. Faz um I bem comprido, eu vou apertar o seu nariz. Pode fazer I. Então, o que a gente está ouvindo? É uma cirurgia que não é de estrutura única, então cirurgia de região retromolar, retromolar, a região atrás do molar, que invade pilar anterior, que compromete esfíncter velofaríngeo e eventualmente avança para a base de língua. Então, são várias estruturas. E a gente não tem laringe comprometida, mas claramente a gente tem a ressonância comprometida, a própria condição de produção vocal, de qualidade vocal, com algum impacto e de articulação também, tá? Então, às vezes, exercícios vocais que vão melhorar a movimentação dessa região posterior, como exercícios de trato vocal semi-ocluído, eles são usados para melhora como um todo da fonoarticulação, então vão melhorar principalmente os aspectos de ressonância, mas essa melhora de pressão oral melhora a articulação e também organiza melhor o ciclo glótico para a produção fonatória, tá? Então, a cirurgia de menor impacto é a de tumor de lábio, mas claro que dependendo da extensão, a gente pode ter problemas de vedamento labial, dos fonemas bilabiais. A glossectomia já passa a ter uma intervenção razoável. Seu nome? Adalberto Rodrigues Ferreira. Seu Adalberto. De novo. Engole a saliva. Um E comprido agora. Tá bom. Conta de 1 até 10. 1, 2, até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui a gente tem, claramente, a gente sabe que em algum lugar essa língua está sendo segurada, né? De novo, tem um impacto de ressonância e a gente tem voz molhada aqui. Então, tem uma ineficiência na deglutição dessa saliva, a gente está tendo voz molhada, o tempo todo a gente escuta essa impressão, tem um ruído aqui na gravação, mas é a voz molhada, e o problema está na língua, o câncer foi na língua, tá? Esse aqui é um exemplo de tumor, que vocês estão vendo na lateral da língua. Então, claro que o impacto na língua vai depender de onde está o tumor, né? Se é na região anterior, afeta mais os sons anteriores, se é na região posterior, deglutição e sons posteriores, tá? E muitas vezes, se a gente tem uma glossectomia total, a gente tem que adaptar completamente a deglutição e consistência, enfim, que é o caso aqui de posicionamento do paciente, porque a gente não tem a língua que faz a ejeção, a gente vai trabalhar às vezes com retalhos, então retalho de fíbula, retalhos de outros lugares, né, de isquio, que vem para a boca, então você trabalha com rejeição, placas, enfim, quando invade a mandíbula também, e isso tudo, ainda que a laringe esteja preservada do ponto de vista oncológico, é uma região que sofre radiação e que pode ter impacto também pela questão da radiação e pela integração da fonação com os outros subsistemas da fala, né? Aqui pensando na maxila, a gente vai ver... A garganta, sim. E aí, 24 de julho. Irineu, fala pra mim um A bem comprido. Agora um E bem comprido. É.
caso, retirou parte da maxila. Você fala, nossa, mas parte da maxila pode ser aqui, né? Pode comunicar com o nariz ou não, né? Aqui o que a gente escuta mais importante é uma instabilidade vocal, certo? Então, às vezes, esses ajustes de trato de ressonância, eles desorganizam a produção vocal também. E aí, a gente organizando a produção vocal melhora um pouco o produto final, tá? Quando a gente tem essas cirurgias estendidas que envolvem palato duro, que envolvem a região anterior, a gente normalmente tem próteses obturadoras que vão ocluir esse espaço, porque senão a gente tem muita dificuldade, não só para fala, mas para a alimentação também, tá? As mandibulectomias, elas vão envolver ressecção parcial ou total da mandíbula, e aí também necessita de reconstrução. E a gente vai ter, às vezes, dificuldades também de vedamento labial e dessa condição de mobilidade da boca. E a gente tem que lembrar que a abertura de boca tem a ver com ajuda na projeção vocal, tá? E aqui é um paciente que teve uma ressecção também extensa da região posterior da cavidade oral. E eu vou colocar para vocês escutarem. Ele põe uma prótese obturadora e ele tira a prótese obturadora, para vocês perceberem a diferença na fala. Então, a nossa reabilitação aqui é depois otimizar com a prótese para a gente ter uma opção melhor. Mas antes, às vezes, a gente não consegue ajudar muito. Fala o seu nome pra mim. Noé Batista do Santo. Tá, fala pra mim um A comprido. De novo. Um E comprido. De novo. Um I comprido. De novo. Um U comprido. De novo. Conta de 1 até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repete pra mim. Patacá. Patacá, Badagá. bagagá, Façachá. pachachá, Vazajá. badajá, Larahá. lará, Mananhá. bananhá. Faz um I bem comprido, eu vou apertar o seu nariz. Pode fazer I. Faz pra mim Iu, Iu, Iu. Faz pra mim um E do grosso pro fino. Vamos lá. Fala pra mim. Sem a prótese obturadora. Fala de novo um A comprido. Um E comprido. Um E comprido. Agora um E. Agora um I. Um U. Conta de 1 até 10, você não é? Então, se a gente achava que estava comprometido quando a gente começou a ouvir, a gente viu que é pior, né? E aí, a hora que a gente vê essa alteração, essa falta de estrutura da região posterior, o quanto isso compromete a voz também, o quanto isso compromete, vocês viram que ele tossiu durante, a gente não entendia o E, né? Eu pedi 3 vezes o E e ele falou para mim, eu tô fazendo o E, né? E eu, tá bom. E parecia um A meio E. Então, o quanto isso estava comprometendo a inteligibilidade de fala e o quanto a voz está comprometida sem ter a laringe diretamente comprometida. Em linhas gerais, né, quais seriam os objetivos principais para cada grupo? Então, nas tireoidectomias, se tiver queixa de deglutição, é o primeiro alvo, melhorar a voz. Dá para deixar essa voz, a gente chama de adaptada, né, que é quase normal, porque a gente não usa termo normal em voz. Nas parciais, quando retira mais estruturas, primeiro objetivo sempre, organizar a questão da alimentação com segurança, decanular, né, trazer a respiração pelas vias naturais e aí desenvolver fonação com estruturas remanescentes. Na total, comunicação à laríngea com a maior inteligibilidade e naturalidade possíveis. E cavidade oral, organizar as funções comprometidas com segurança e ampliar as possibilidades comunicativas com compensações articulatórias, ajustes de ressonância, o que muitas vezes vai implicar
em exercícios vocais. Quando a gente está na área de oncologia, o nosso alvo não é a voz mais perfeita possível, é a melhor voz possível. E é muito bom porque a gente lida com limites, né? Com os nossos limites, com os limites do outro. E a gente também se surpreende muito, porque a gente consegue ter uma forma de comunicação excelente, às vezes com uma voz com grande desvio. Mas é a melhor condição possível de comunicação que aquela pessoa tem e ela aproveita isso na situação de comunicação. A voz é o elemento que faz a ligação, né, do que a gente pensa com o que a gente sente. Então, mesmo que ela tenha um prejuízo, que ela tenha limites a serem alcançados, o que a gente consegue restabelecer, a gente é plástico o suficiente para poder se adaptar e conseguir compensar de outras formas o que a voz deixou de ter tanta facilidade para trazer. Mas sempre é possível a gente oferecer alguma coisa, a gente oferecer uma opção melhor, uma opção que traga alguma condição de comunicação possível. E é esse o objetivo que a gente vai ter nesses casos, né? São pacientes sempre muito gratos, de um convívio extremamente agradável, porque eles ressignificam a vida, não só a comunicação, enfrentando uma doença que coloca eles em risco de morte muitas vezes ao longo do tratamento. Então, quem é inclinado para essas áreas, eu diria para vocês que não percam a possibilidade de estar no estágio, de participar, porque é um bichinho que pica a gente não deixa jamais. Mesmo que a gente debande para as outras áreas, como eu fui para neuro e tal, eu nunca deixo a fono-oncologia. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesse dia de véspera de Páscoa, tão queridos, obedecendo às professoras, vocês são muito obedientes, viu? Estão de parabéns, nota 10, a professora pode dar 10 para todo mundo. Eu queria abrir para perguntas, eu passei um minuto, mas o Bruno e Marrone pode esperar, acertei agora? Agora eu com o Jorge e Matheus na cabeça, horror. Pessoal, se vocês têm alguma pergunta para a Marina, mandem aqui no chat. Eu vou abrir o vídeo para a Anne, para ela fazer. A Anne pode voltar para a sala. Agora eu vi o chat, Jana, mas eu não estava tendo acesso. Mas não, tá eles não fizeram nenhuma pergunta, pelo jeito, ninguém ainda tem nenhuma pergunta. É um assunto, assim, bastante novo para eles, mas foi uma aula maravilhosa. Eu brinquei com alguns aqui que eu estava conversando. Falei, gente, eu não sou da voz e olha que show. Má, muito obrigada, viu? Eu te agradeço em nome do curso de fonoaudiologia, em nome da nossa equipe de fono hospitalar. Pessoal, agradeço vocês por estarem aqui, como diz a Marina, obedecendo a gente, mas na verdade aproveitando essa grande oportunidade, porque são ônus e bônus, né? Falo bônus que até que esse momento trouxe pra gente, essa aproximação com a tecnologia e a possibilidade da gente estar aqui, numa quinta-noite, tendo uma aula maravilhosa dessa, uma aula incrível, com uma professora tão especial pra gente. Então, boa, nossa, foi maravilhosa a aula mesmo, mas muito obrigada. E eu vou parando por aqui, vou deixar a Anne com as palavras finais do curso, tá bom? E, pessoal, meu recado de boas férias para vocês, aproveitem, tá? Descansem a mente. Como eu digo sempre para vocês, pratiquem resiliência, pratiquem fé, se cuidem das nossas casas e das nossas famílias, que a gente vai sair dessa e vai ficar tudo muito bem, melhores, né? Muito melhores. Vai sair melhor do que a gente entrou. Eu sempre digo isso. A gente está aprendendo muito, a gente vai evoluir e, no fim, tudo vai dar certo, tá? A gente se reencontra daqui 15 dias. Se Deus quiser, e Ele vai querer, com boas notícias e com cenários melhores, tá bom? Deixo meu beijo de boa noite para vocês. Enorme beijo de boa noite. Muito obrigada para você, Má, linda. Obrigada, vou deixar a Anne aqui fazer as considerações finais. Beijo. Beijo. Má, muito obrigada. Eu acho assim, foi muito enriquecedor. Talvez para alguns deles isso ainda soe muito novo, mas eles terem a oportunidade de conhecer você nessa hora assim já
Eu, particularmente, a primeira vez que eu te ouvi num congresso, já conhecia em capítulos de livros, em protocolos, e aí é como a gente vê aquela pessoa que a gente segue a Bíblia. Então, eu estou podendo ter a honra, né, de estar perto e ficar um pedacinho